Todo mundo se conscientize. Por favor, me avisem se vocês estiverem vendo a tela já. Eu estou vendo. Tô sim. Pointer aqui. Estou vendo também. Beleza, turma. Então, eu sou o Heitor Tozeto, eu sou responsável pela parte de crescimento e o famoso diretor comercial da Pix. Nós somos a PixForce, uma empresa gaúcha. Eu vou entrar mais no detalhe da nossa história, mas vamos seguir o pitch tradicional aqui, um pouco mais leve, tá? Então, para explicar um pouco do que a gente faz, eu queria que vocês primeiro usassem um pouco a imaginação e pensassem na quantidade de câmeras que hoje existem, né? Para ajudar um pouquinho, só no Brasil são 150 milhões de câmeras de segurança. Hoje existem mais smartphones do que pessoas no mundo, e os smartphones novos aí estão saindo até com 6 câmeras cada um. E fora que são mais de 900 satélites que estão olhando para baixo para a Terra. Inclusive, esses dias aqui em São José dos Campos, passou o Starlink, que é a rede de satélites da SpaceX, e eu achei até que era invasão alienígena. Foi uma situação bizarra. Depois vocês procurem, quem não viu ainda a Starlink, dá uma olhada aí que você vai ver um monte de estrela andando junto, você não vai entender nada. Mas enfim, o legal aqui é que a gente tem muita câmera, isso gera muito dado e a gente entra naquela velha dúvida do que fazer com tantos dados, né? Não adianta nada você ter dados se você não faz nada com aquilo. Então esse dado você tem que minerar isso, fazer alguma coisa. Numa foto você vai ter, num vídeo você vai ter 200 informações inúteis e uma que te interessa. Então você podia falar assim, beleza, vou botar uma galera para assistir os vídeos, e ali quando aparecer alguma coisa que interessa, ela vai lá e toma uma decisão, faz alguma coisa. O clássico exemplo é aquele sistema lá que você vê no shopping, né, que tem um cara fica sentado na frente do computador, com 200 televisores na frente dele, e ele fica lá esperando passar alguma coisa, acontecer alguma coisa para ele tomar uma atitude em função daquilo. Só que você imagina essa pessoa, sexta-feira, 4 horas da tarde, depois de uma semana cansativa, cara, vai passar um elefante na frente dele, ele não vai ver. O nível de precisão de atenção vai caindo por fatores emocionais, por fatores de fadiga. E o principal dessa história toda, você imagina a felicidade desse cara de levantar da cama todos os dias para ir lá ver um monitor. Então não é uma... Opa, deu algum bug aqui. Desculpa. Parou de compartilhar aí. Caiu? Caiu o compartilhamento? Isso. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Aí, desculpa. Não entendi o que aconteceu, não. Voltou? Voltou. Tá, então. A gente pensa muito na questão da motivação daquela pessoa, né? Pô, vou falar pro filho, filhão, vi um cara andando de bicicleta dentro do estacionamento do shopping, não era para ele fazer isso. Então a gente pensa muito nesse sentido. Então, a PixForce, ela entende que as pessoas têm que fazer os serviços nobres, que é a tomada de decisão. Então, quando a gente junta vamos falar agora de 3 coisas. Um excesso de dados, um serviço que você entende que não agrega valor, que é extremamente degradante, um potencial mercado de 120 bilhões de dólares para 2025, você cria a fórmula perfeita para se criar uma empresa de visão focada na tecnologia e de visão computacional. E é isso que a gente faz. A gente extrai informações de forma automatizada de imagens. Não interessa a origem da imagem, tá? Pode ser celular, pode ser satélite, pode ser câmera de segurança, pode ser uma câmera específica que a gente colocou ali. Então, esse é o nosso objetivo, algoritmo inteligente para analisar imagens. Então, eu vou dar alguns exemplos de alguns trabalhos que a gente está fazendo. Esse foi um trabalho ID que a gente começou a desenvolver com a Shell, que é para detecção de mancha em alto mar. Então, a gente usa uma câmera térmica. Do lado do direito aqui é a câmera, é a diferença do óleo para a água. E aí a gente usa a nossa câmera térmica para interpretar essa imagem e separar o que é óleo da água. Se tivesse uma pessoa 24 horas olhando para esse monitor, ele veria essa imagem e ele tomaria a decisão, não, beleza, é só, opa, tem uma diferença de temperatura aqui, mancha óleo. Só que você não vai ter uma pessoa olhando para essa câmera 24 horas, ainda mais que você vai ter uma rede de câmeras em volta de uma plataforma de petróleo. Então você não vai ter uma sala de comando para pessoas olhando para uma tela azul o dia inteiro esperando manchar óleo. E é por isso que a inteligência artificial entra nesse ponto para poder fazer essa identificação automática. Esse hoje é o nosso principal projeto em andamento, que é um projeto junto com a Eneva.
que é para detecção de temperatura, e aí está um pouco mais próximo de vocês, né, na área de mineração. Então a gente identifica a temperatura alta nos roletes de correias transportadoras usando câmeras térmicas. Então o drone passa, faz um voo em volta da correia dos dois lados, a inteligência artificial separa aquilo que realmente é a área de interesse. Então tá vendo, esses prismas verdes são os roletes, então nós vamos olhar a temperatura só daquilo, não me interessa mais a temperatura em outra região. E se aquilo estiver acima de um set point, eu marco a posição exata daquele rolete e falo e aviso para a manutenção onde que tem que ser trocado. Esse projeto, essa imagem é uma imagem mais antiga, de uma correia aberta. Nós estamos trabalhando com a Eneva lá no Maranhão, mas é com uma correia tubular. Tá? São 6 roletes por cavalete, não 3. Mas a tecnologia é a mesma. Esse é o PixCount, é um sistema que a gente usa para identificação de coisas, né? A gente individualiza coisas. A gente tem um cliente pagante de SaaS, que é a SAF, então a gente conta mais de 150 milhões de cigarros por mês, 1 a 1, com a margem de erro de mais ou menos 1 para 5 mil nesse projeto aqui. A gente conta muda de árvores recém-plantadas junto com a fibra, através de voo de drone. Com a KPMG, a gente já fez POCs para eles para contagem de gado, para auditoria, e junto com a Accenture, a gente desenvolveu um sistema de contagem de saco de cimento em caminhão, para você substituir a balança rodoviária, né? Por um custo 10% do preço da balança rodoviária, você consegue colocar esse sistema de contagem de sacos de cimento. Então, eu acho que já deu para ter uma noção do que a gente já trabalhou. Aqui tem alguns clientes nossos, de 2006 para 2019, 2020, aí entra mais alguns. O que eu posso destacar é que a gente entrou agora também num projeto de P&D junto com a CPFL. Depois eu posso explicar para vocês um pouco mais por que é tão importante esses projetos de P&D. Igual esse da Eneva e da CPFL. Mas aí a gente vê que a gente tem nomes de peso, né? A Peran, Electrolux, a PMG, a Century. Isso serve como uma validação muito forte para uma startup. Trabalhar com grandes players traz um nome muito grande, traz um peso muito forte. E vocês já estão nessa pegada, né? Vocês já estão com um baita de um clientão. A gente lançou esse ano, o lançamento oficial ainda vai ser essa semana, da CertPix, mas depois eu vou entrar mais em detalhe o que isso quer dizer. É uma joint venture que a PixForce fez com uma empresa de documentoscopia, mas eu vou gastar um pouquinho mais de tempo com isso aqui para frente, só para falar para vocês. E agora eu vou falar um pouco do nosso histórico, tá? Aí já estou desvinculando um pouco de pitch, agora é coisa mais lenta, tá? Então a PixForce nasceu em 2015, 2016, a gente nasceu para projetar e fabricar drones em 2015, 2016, não tinha tanto acesso a drones do Brasil ainda, DJI não estava tão forte igual é hoje, junto com a Fibra e com a SMPC, lá no Rio Grande do Sul, empresas de eucalipto, tá? Em 2017 a gente fechou um contrato com a Fibra, bem parecido com o que vocês estão fazendo agora, um contrato tipo, que a gente chama de cliente anjo, né? Aquele cara que viabiliza a sua operação funcionar. Então foi em 2017, foi o primeiro ano de faturamento real da PixForce. Em 2018, a gente começou a ter um desenvolvimento técnico mais pesado, foi quando a PixForce efetivamente saiu desse negócio de drone. A gente descobriu que o problema não era coletar as imagens. Coletar as imagens era fácil, o difícil era o que fazer com essas imagens. Eu poderia voar com o drone, pegar 2.500 hectares de imagem, só que eu ficava 5 dias vendo imagem, contando muda de árvore na caneta. Então não fazia sentido. Foi quando em 2018 foi quando a gente fez a gente pivotou efetivamente para a visão computacional. E aí conseguimos alguns bons clientes, né, igual a Shell e a Valorec. A gente ganhou primeiro como a empresa número 1 em visão computacional no ranking da Sen Open, e é um ranking, não sei se vocês já conhecem, mas é um ranking que contabiliza contratos com grandes empresas. Aí 2019 foi quando a coisa começou a pegar muito corpo, né, ano passado a gente faturou a gente passou em alguns programas de aceleração muito importantes que deram nome para a gente, principalmente o Scale Up da Endeavor. Ganhamos o segundo ano seguido da Sen Open. Passamos na EDP Start, a gente foi com o Startout, que é da Apex, né? Que não sei se alguém conheceu, eu posso falar um pouquinho mais. Mas a gente foi junto com a Apex para os Estados Unidos. A gente ganhou um desafio que a gente foi participar da GITEX, que é a maior feira de tecnologia em Dubai, também com todos esses programas foram tudo pagos por programas de aceleração que a gente foi selecionado. E a gente também foi para a Espanha, convite da Siemens,
também participar de uma feira. Então a gente começou a dar os primeiros passos fora do Brasil. 2020 foi quando a gente começou a dar as internacionalizações. A gente está com nossa meta para esse ano é fechar o faturamento. A gente já está vendido. Então tem que correr atrás aí de achar esses outros. Agora falando um pouco desse P&D ANEEL, né? É uma boa se vocês conseguirem se encaixar nisso, mas uma dica boa que eu tenho para vocês é tanto ANEEL quanto ANP, ANEEL para empresas de energia elétrica, ANP para empresas de petróleo, elas por legislação têm uma verba que tem que ser aprovada para desenvolvimento e pesquisa. 1% do faturamento é muita grana disponível, é muita grana. E isso ficou muitos anos fechado dentro de universidades. De uns 2, 3 anos para cá, começaram a inserir startups nesse meio. Então, a ANP e a ANEEL, ela disponibilizou, ela liberou o uso de startups não mais vinculados a centros de pesquisa, institutos de pesquisas, e isso deu uma flexibilidade muito boa, é uma fonte legal, não é fácil, é uma negociação de meses, eu estou dizendo isso, mas se consegue, cara, é um game changer para a empresa, porque geralmente são projetos milionários. Então você pode, vamos dizer assim, ficar tranquilo pensando mais em desenvolvimento e mais estrategicamente do que pagar as contas no final do mês. Né? Você consegue, não salva a sua empresa, você não vai resolver sua vida assim, mas é um bom ponto aí, uma coisa que pode dar uma tranquilidade para você pensar de forma estratégica e não ficar apagando incêndio. Outros 2 pontos importantes, ninguém me perguntou, mas uma coisa que dá para se notar é que a PixForce ela tem um portfólio muito variado. A gente trabalhou durante toda essa história nossa, eu vou falar um pouco mais sobre isso, baseado em tecnologia e não em produto. Mas esse ano nós lançamos nossos 2 primeiros produtos. O PixTermo, que é um sistema de medição de aferição de temperatura com inteligência artificial, que foi uma coisa que a gente desenvolveu para essa pandemia do Covid, não estava nos planos, a gente viu que dava para fazer um produto para isso, e a gente está vivendo toda essa jornada de lançar um produto para mercado pronto, diferente, totalmente diferente de metodologia de vendas, não é mais consultoria, é plug and play, estamos passando por isso, estamos tendo uma aceitação legal desse produto, e a CertPix, que eu comentei um pouco mais cedo, que é uma joint venture, que é focada em documentoscopia. Quem tem conta aí no Nubank, Banco Inter ou qualquer banco digital, em algum momento você tira uma foto da sua carteira de identidade e você espera 1 ou 2 dias para o seu cadastro ser aprovado. O que a gente está fazendo é gerar um sistema de inteligência artificial por visão computacional que a gente valida aquele documento em 1 minuto. Então você não vai precisar mais esperar 1 ou 2 dias para ser validado. Você vai fazer praticamente imediato depois você tirou a foto, vai esperar 1 minuto o processamento e você já está com o seu cadastro aprovado. Então é um produto focado em fintechs, né, para detecção de fraude em documentos. E a nossa expansão para 2021 é ter 40% de venda fora do país e fazer a conversão da PixForce para uma empresa de produto, de SaaS. E isso também a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. Esse aqui é o nosso time principal, então o Renato, time é muito importante, obviamente, né? O Renato ele é PhD em Direito, formado na Inglaterra, ele já listou uma empresa na Bolsa de Valores de Toronto, então isso ajuda muito a gente nas decisões de preparar o founding, a gente já passou por algumas rodadas eu mostrei ele anteriormente, mas não falei, né? A gente já fez a nossa rodada Family and Friends, né? Que seria equivalente a um investimento anjo. Então, toda essa parte de founding é com o Renato, e a experiência dele ajuda muito. O Daniel, nosso CEO, tem grande experiência ele era diretor da Newfields, que é uma consultoria ambiental forte aqui mundialmente, muito forte no Brasil. Então, tem grande experiência com grandes players, sabe fazer grandes negócios. O Vitor, que é meu irmão, ele é o nosso coordenador de projetos, já tem mestrado nisso na área de projetos, então o cara que bate o tambor para a empresa acontecer. E eu tenho uma carreira de supply chain, trabalhei bastante tempo em grandes empresas na área de compras, mudei para o outro lado da mesa, e é por isso que eu vim para a Pix, para poder saber fazer o relacionamento com as grandes empresas. E isso é um diferencial da Pix, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Então assim, falei pra caramba aqui, muito rápido.
mas fechando alguns pontos importantes da nossa trajetória de aprendizados, tá? A Pix nasceu e se focou em tecnologia e não em produto. Isso é contra o playbook de toda startup. É um pouco diferente de vocês. Vocês já têm um produto mais focado, saindo de uma matéria-prima, trabalhando essa matéria-prima e levando para um outro produto. Vocês já têm um produto, vocês já têm algo mais focado, endereçado ao mercado do que a gente. Isso é bom, e isso por um lado é muito bom, mas tem uns prós e contras, né? Qual que é o contra de você ser focado em tecnologia? Cara, vender POC, vender consultoria é muito caro e é muito demorado. Então você corre um risco enorme de faltar fôlego no meio do caminho. A gente passou por uns 2 bons apertos aí, de chegar no começo do mês sem saber se a gente ia virar para o mês que vem. Porque nossos ciclos de venda eram muito lentos. E uma venda de uma venda consultiva, se você não gera uma mensalidade, você não gera uma recorrência, você não sabe, mês que vem você tem que repetir o esforço de novo, Isso é muito desgastante e não traz segurança. E o valuation da empresa também é muito prejudicado com relação a isso. Então, porque você está tudo errado, por que a Pixforce fez isso? Porque a gente apostava na nossa tecnologia. A gente sabia que pouquíssima gente fazia o que a gente faz, até hoje é assim, a gente é referência em tecnologia de visão computacional no Brasil, e ao invés de apostar num cavalo e correr o risco de apostar no cavalo errado, a gente optou por conhecer de tudo, fazer várias POCs com vários segmentos, com vários setores, até escolher o caminho certo e apostar nesse cavalo. E a CertPix é uma prova disso, os contratos nossos de P&D vão resultar em produtos escaláveis, também é uma prova disso. A gente não ia conhecer o mercado de P&D ANEEL se a gente não tivesse feito da forma que a gente fez. Como a gente também trabalhava com uma tecnologia muito inovadora, os clientes acabavam financiando o nosso desenvolvimento. Isso ajudou muito no fluxo de caixa. Então, eu não precisava, como eu estava desenvolvendo um produto, o meu cliente dava o dinheiro, eu não precisava ficar tirando do meu bolso o tempo inteiro. Mas isso é o pró. O contra é que eu tinha que desenvolver aquilo que o cliente queria, que às vezes era uma demanda, às vezes não, a maioria das vezes, né, tinha uma demanda muito específica daquele cliente que não era escalável para outro cliente. Então você ganha o dinheiro para você desenvolver, mas você tem que desenvolver aquilo que nem sempre é do seu interesse, pensando num contexto mais amplo do que só aquele cliente. Então, essas coisas fizeram sentido no começo da Pix, mas aos poucos estão deixando de fazer, para a gente parar de fazer essa consultoria e começar a vender produtos mais prontos. Tá? Um ponto muito importante, que eu acho que esse é o principal da Pixforce, é a parte comercial, que é o relacionamento com outras instituições, com clientes, com aceleradoras. E eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje, pelo relacionamento que a gente criou com o Marcos, com a ANEEL, com o Mineral, com o MineHub, com o Fieng Lab, com HK, com o Sem Open, a gente está em praticamente todas as grandes, a Endeavor, que hoje é a maior que tem, a gente está praticamente em todas as acelerações. Porque nosso profissionalismo, a gente se inscreve a gente se inscreve nos editais, a gente conversa, passando ou não naquele edital, a gente tem um relacionamento muito aberto, muito profissional, isso gera uma exposição muito interessante. Esse negócio de prometer qualquer coisa, isso não existe, tá? Vendedor que promete o que o cliente quer ouvir, não sabe falar um não tem credibilidade, principalmente em startup. Chega um menino já chega novinho, com aquela cara de moleque, chega para falar para um cliente qualquer coisa que o cliente quer ouvir para fechar aquela venda, você vai fechar uma venda só. Depois você não vende nem para aquele cliente, mas para nenhum. Você queima seu filme no mercado. Então o profissionalismo da equipe comercial, que é quem lida ali da porta da empresa para fora, cara, é fundamental e é o que construiu a reputação da Pixforce hoje no mercado. Então a gente é muito orgulhoso disso, desse relacionamento que a gente conseguiu criar ao longo desses anos. E aí, e por último, aí eu coloquei essa parte da reputação, que eu acho que assim, tomem cuidado com isso desde o início, tá? Não é fazer só o que o cliente quer, é saber se posicionar, é saber até onde pode ir, é prometer aquilo que pode ser cumprido, quando tiver um risco, informar o cliente, construir junto com o cliente. Não existe mais
essa situação de, pode deixar que promete depois se vira, tá? Isso é um risco muito alto que se toma no começo de um relacionamento, principalmente com um grande player, né? E só mais a última coisa que me veio à mente agora também, entendam que grandes empresas têm o seu tempo muito maior do que de uma startup. Muitas das grandes empresas procuram startups, porque startups são mais rápidas do que elas, senão não faria sentido procurar. A velocidade é um fator cada vez mais determinante nos negócios. Então, uma coisa que eu recebi, um feedback que eu recebi de um cliente, que a gente demorou um pouco em algumas entregas, era o seguinte: cara, vocês estão comigo porque vocês são mais rápidos do que eu. Então, vocês têm a obrigação de sempre deixar o mico nas minhas costas. Eu te peço uma coisa, você me entrega amanhã e eu vou demorar 3 meses para te entregar. É assim que vai ser o relacionamento. Mas se eu sei que eu já demoro 3 meses para te entregar, se a startup também me demora 3 meses para entregar, cara, aí não funciona, eu faço dentro de casa. Então sempre vocês têm que entregar as coisas da forma mais rápida, mais eficiente para o seu grande cliente e sempre você pressionar ele para fazer a entrega. Porque se for para ele te pressionar, ele faz dentro de casa. Você tem vantagem competitiva com relação a uma grande empresa. Isso é muito importante, esse relacionamento de velocidade. Bem, já falei demais, estou com a boca seca. Enfim, era isso que eu queria apresentar para vocês e estou à disposição para vocês perguntarem alguma coisa. Se tiver alguma dúvida específica, algum conselho, alguma outra coisa, também estou à disposição. Bom, só começando aqui, né, Heitor? Muito obrigado aí, legal ver você apresentando esse contexto histórico aí da PixForce, né? Igual eu sempre falo com os meninos, né? Às vezes a gente vê algumas startups aí que estão super em alta, como é o caso de vocês, a gente vê que a tecnologia é legal, vê que o projeto é legal, mas a gente não conhece como que foi o back office dela, né? E ver, assim, o tanto que vocês cresceram, né? Se for colocar em 4 anos, né? Quase 4 anos aí, é um crescimento super rápido, interessante, né? Os meninos, eles estão agora aí, se não me engano, no 2º ano desse projeto do Mineral com a Samar. E assim, para ficar claro, nessa etapa que vocês estão para rodar a POC, talvez essa primeira POC de vocês, gente, não vai ser a POC perfeita. A ideia é que vocês deem o melhor para que ela aconteça da melhor forma possível, porque depois dela vocês vão encontrar 1000 coisas que vocês vão fazer diferente. Principalmente para clientes diferentes. Tem um cliente que ele vai querer 1/3 da sua tecnologia, da sua solução, e vai ter cliente que vai querer mais do que você está oferecendo. Então, acho que entra um pouco também na questão da flexibilização, né, Heitor? Entendam o que vocês conseguem fazer, tanto para mais quanto para menos. Entendeu? Eu percebi que todos vocês trabalham com produtos, né, físicos, que é diferente um pouco da gente. Isso quer dizer que o nosso custo operacional, o custo operacional da PixForce, sendo totalmente simplista, é um cara e um computador. Vocês precisam de uma fábrica. Como é que vocês estão lidando com isso? Então, tudo bem, gente? Estamos vendo. A gente tá todo mundo aqui com a Larissa aqui, a gente tá todo mundo junto, a gente estava no laboratório fazendo umas coisas, e aí, assim, você perguntou a respeito de como que a gente está lidando com isso, né? De como que a gente está lidando com a questão do investimento e tudo que a gente tem que fazer, e assim, de fato, isso é um problema muito grande que a gente tem. Então, a gente está sempre em busca de como lidar com isso, fazer isso da forma mais barata possível. No nosso caso, né, que a gente trabalha com material que ele serve como um revestimento hoje, né, a gente consegue fazer o aluguel desses materiais, esses equipamentos, né, de forma mais barata, fazendo com que a gente não precise de uma infraestrutura tão grande alocada para aquele determinado material. Então, assim, a gente sempre tenta alugar os equipamentos por um determinado período de tempo, e dependendo do tipo de projeto que a gente pega para fazer, ou do tipo de desenvolvimento que a gente realiza. O que faz com que a gente tenha uma redução significativa aí dos custos de investimento que a gente teria que fazer numa planta, por exemplo. Você produz um lote, então, para um cliente específico, aí aplica, seu estoque é 0. Não sei se seu produto é armazenável ou não. Isso, geralmente a gente tem um estoque muito baixo. Geralmente a gente faz sobre encomenda mesmo. E aí
o capital de giro para vocês é depois o cara paga adiantado, aí você vai lá, produz com aquele dinheiro que ele te adiantou e depois entrega. Você consegue fazer esse tipo de coisa ou não? Então, a gente não consegue não, a gente tem que manter pelo menos um valor para poder fazer a aquisição primeiro do insumo, para depois dar um prazo para ele pagar e a gente conseguir manter o caixa. Então, tem a gente precisa ter uma vida útil de caixa aí, de pelo menos um estoque de uns 15 dias de projeto, por exemplo. Uns 15 dias de Entendi. E esse aí vocês estão fazendo levantamento com dinheiro próprio ou vocês estão pegaram com investidor, alguma coisa do tipo? Então, no nosso caso, por enquanto, a gente está com dinheiro próprio, né? Todo o dinheiro que a gente está fazendo até agora é com dinheiro próprio e dinheiro de projeto também, né? A gente tem alguns parceiros que eles têm financiado a grande parte dos projetos que a gente faz. Entendi, legal. É um pouco do que eu disse no começo, né? Sobre a gente ser financiado pelos clientes. Tem prós e contras. Você, por exemplo, nesse caso, você fica um pouco, na hora de precificar para você, um pouco mais complexo, porque você depende, provavelmente, do adiantamento. E se você vai ter que dar um adiantamento para o cliente vai pedir desconto em cima disso, né? Então, você perde não vou dizer que você perde a barganha toda, mas perde um pouquinho de barganha nessa negociação. Mas é interessante o que vocês estão falando, o método que vocês estão conseguindo sobreviver e se virar é isso mesmo, cara. Alugar é fantástico. Evitem completamente todos os custos de imobilizados. Enquanto você puder, você evita custo de imobilizado. Uma coisa que eu achei, assim, só complementando essa pergunta, né? Vocês, de fato, realmente, igual você falou aí, é um cara e um computador, ok, mas vocês têm uma equipe muito grande. Sim. E dentro da equipe, como que funciona mais ou menos a questão de, por exemplo, de equipe comercial? Vocês têm várias pessoas para o comercial, várias pessoas para desenvolvimento? Como funciona mais ou menos a estrutura? Hoje a gente tem 24 desenvolvedores e estamos contratando mais, a gente deve chegar a 30 desenvolvedores e a gente tem 6 pessoas na equipe comercial. A gente tem 2 pré-vendedores, isso é uma dica importantíssima, tá? Se vocês não conhecem o processo de pré-vendas, de prospecção, estudem sobre isso, é um diferencial enorme. Eu tenho 2 pessoas no pré-vendas e eu tenho 3 vendedores além de mim. Os meus 3 vendedores têm um papel, tem esse cara do desafio, um dos vendedores só faz desafios, só fica em função de buscar edital e buscar os desafios, e 2 vendedores de campo igual eu. Então, a gente separa bem dessa etapa. Quando é feita uma venda, a gente tem um processo de inbound do projeto, que é quando eu passo da equipe comercial para a equipe técnica. Essas figurinhas vão sendo trocadas o tempo inteiro, tá? A gente tem alguns... Por exemplo, a gente tem 2 reuniões por semana que a gente chama de avaliações de ideia. Aí chega um cliente com por exemplo, essa ideia do Marcos, né, que ele falou do engate. Aí o vendedor que entrou em contato com ele, acho que foi o Vitor, né, Marcos? Está em contato com vocês, né? Isso. Aí o Vitor leva para a equipe de desenvolvimento o desafio, a gente vê se é tecnicamente viável. A gente, inclusive, tem uma nota do tipo assim, cara, é impossível fazer isso com visão computacional, ou então é fácil, é aquilo que a gente já fez com outro projeto, é só modificar alguma coisinha, ou tá pronto. E a gente pega esse critério e depois avalia com a parte comercial. No sentido de, isso é escalável ou não, ou esse cliente é estratégico ou não. Então, esse que é o nosso crivo, é assim que a gente separa a parte, como a gente separa uma coisa da outra e como que a gente integra uma coisa com a outra. É um bate-bola constante aí. Não, legal. Eu vou deixar o pessoal continuar falando aí, mas se eu puder falar mais, eu vou fazer mais perguntas daqui a pouco. Fica à vontade. Bom, eu sou da empresa, da startup Element. A gente também tem um produto já praticamente definido, a gente está acertando um último teste só para dar um retoque final, e a gente procurou uma empresa parceira também, igual o pessoal da GMTech, para poder aliviar o máximo possível os nossos custos. Então, a gente está caminhando aí para um acordo. A gente conseguiu rodar a primeira tonelada lá do nosso produto com eles como cortesia, tá sem custos. E a gente está tentando entrar em contato com uma empresa parceira que a gente já vem conversando há muito tempo, que é uma empresa que tem uma possibilidade alta de ser nosso cliente, para ver a possibilidade de realizar nossa POC lá
da forma que a gente consiga, como vai ser um volume muito alto, a POC para eles rodaria em torno de 500 a 1.000 toneladas, a POC inicial. Então, como é um volume muito alto de produção e a gente não tem uma planta, não tem um espaço físico para produzir isso, e o CAPEX inicial para investir numa planta seria muito alto, a gente pensou em fazer da mesma forma que a Gemitec, alugar ou desenvolver uma parceria industrial. Então, a gente está caminhando nesse processo para poder vender num preço, não o preço ideal do nosso produto, né? A tonelada para a empresa cliente e converter esse valor, esse dinheiro, no que a gente pagaria de aluguel por tonelada dessa empresa parceira, que seria a nossa parceira industrial. Então, a gente, na pior das nossas hipóteses, a gente estaria saindo no 0 a 0, né, pagar somente o valor do custo de produção. Então, a gente está caminhando para poder desenvolver dessa forma, porque o nosso produto demanda uma produção muito alta para poder realizar a prova de conceito. Então, não seria 20 ou 30 toneladas, a gente teria que rodar no mínimo 500 toneladas do produto, já com o destino final dele, já testado na empresa. Então, a gente está caminhando para essa parceria aí também. Ana, seu produto é patenteável? É patenteável. Já está rodando a patente? A gente começou a pesquisar, a gente também está tendo uma mentoria jurídica, começamos a procurar dar uma entrada nessa proteção intelectual, principalmente porque, como a gente vai rodar, né, com outras empresas, a gente quer garantir o sigilo e a proteção do nosso produto. E deixa eu falar um pouquinho para vocês como é que funciona eu falei da Joint Venture, da AcertPix. Deixa eu falar como é que funciona essa parceria, que eu acho que faz sentido para vocês, para as 4 empresas, tá? A PixForce, ela tem conhecimento de visão computacional. A Cert Online, ela tem conhecimento das regras de validação de documentos. Hoje a Cert, ela vende esse produto manualmente. Então, se você manda, se você tira uma foto ali do seu documento e manda para o Nubank, ele cai na mesa de uma pessoa com um computador que vai olhar aquela foto e vai analisar aquilo manualmente e dar um resultado. É um pouco do que tem vocês e o que vocês estão falando. No caso, vocês são a Cert, que tem um know-how do produto específico. Eu, como PixForce, eu sou o motor que vai produzir aquilo em larga escala, que seria o seu parceiro. Então pensem, já que vocês têm a patente, e não dá para sentar numa mesa para fazer uma proposta dessa, sem ter a garantia que o domínio tecnológico daquilo é seus, pensem ou em abrir uma terceira empresa, que eu acho que não faz muito sentido pelo estágio que vocês estão. No nosso fazia, porque a Cert Online ainda vai ter a vida dela, a PixForce ainda vai ter a vida dela, e os dois juntaram um pedacinho de cada uma para fazer uma terceira empresa, tá? Então, elas já eram independentes, as 2 empresas. No caso de vocês, pensem em viabilizar o seu produto trazendo um parceiro que viabilize a produção. Só que a sua moeda de troca é o seu conhecimento, a sua patente. Então, ou você pode licenciar a sua patente para o cara produzir e vender e você só ganha royalties, ou você vai entrar numa parceria 50-50 e você vai fazer o esforço de vendas e ele só vai entrar com a produção e você compra o produto acabado deles. Mas, numa análise superficial, tá? Superficial, não conheço profundamente os negócios de todos vocês, me parece difícil vocês conseguirem escalar esse produto, a produção de todos vocês, sem ter um parceiro que vai ter a planta, tá? O cara pode ser talvez eu não sei quais são os equipamentos necessários, mas o cara talvez tenha um outro business e ele, sei lá, durante 10 dias por mês ele produz o seu material, alguma coisa desse tipo. Mas garantam primeiro essa moeda de troca que é o seu know-how. Isso aí que é a única segurança que vocês vão ter numa mesa de negociação. E aí, divide o lucro, cara. Risco junto, ganho junto. A mentalidade tem que ser essa. Oi, Heitor, só aproveitando aqui que a gente já está falando, eu sou a Raíssa, sou da Startup Element, e você é diretor comercial. Boa tarde. Você, assim, tanto o produto e o serviço, no caso da sua empresa, da sua startup, está inserido nesse mercado da indústria, né, 4.0, e nesse mercado que está em busca de novas tecnologias. Um dos nossos principais problemas que eu vejo, assim, quando a gente está lidando, na verdade, com esses clientes, né, futuros clientes, é esse bloqueio para aceitação de um novo produto, porque muitas vezes, principalmente na nossa situação, é um mercado da siderurgia já consolidado, é uma indústria tradicional,
Então, para eles aceitarem, né, um novo produto, assim, para a gente conseguir ter essa troca, essa conversa, essa negociação, se torna bem complicado. E aí que eu queria entrar na minha conversa com você, quais são as dicas que você daria, mesmo assim, o nosso segmento, né, o mercado sendo diferente, quais são as dicas que você dá nesse ponto aí, nessa questão comercial mesmo, de conversa com o nosso futuro cliente? Raíssa, toda a minha carreira de supply chain foi em siderurgia, tá? Então, conheço bem o mercado de vocês, sei muito bem como é que funciona isso. Eu era o cara chato que estava do outro lado da mesa, que estava conversando com você, tá? Eu já fui essa pessoa. Então, assim, a primeira dica é que você tem que entender... isso é técnica de venda, tá, gente? A primeira, só um pouquinho antes, assim, Raíssa, antes de responder de dicas. Qualquer um pode ser vendedor, venda é técnica... Venda não é talento. Se o cara é talentoso, ele pula algumas etapas de treinamento, mas qualquer pessoa treinada consegue vender, tá? Estudem sobre o processo de vendas, porque é um passo a passo que você tem. Vendas são duas coisas, estatística e processo. Uma vez que você entende que você está fazendo o processo corretamente, você vai ter uma margem de venda, sei lá, 10%, então eu tenho que ligar. Enquanto eu não conversar com 100 pessoas, eu não vou conseguir vender 10 vezes, tá? Então, assim, primeira coisa, venda é técnica. Nunca se esqueçam disso. Esse é um ponto fundamental. Especificamente sobre o setor de siderurgia, você vai ter que identificar real qual que é a dor e como é que você se diferencia. Hoje, todas as grandes empresas, elas têm esses núcleos de inovação. É uma ótima porta de entrada, tá? A Solab, tem a Fieng Lab ali junto com a Solab da Mittal, tem o Fieng Lab ali que é junto com a Gerdau, então todas elas têm alguma iniciativa. Aí você tem que mapear como que funciona esse cara de inovação. Vou te dar um exemplo. Tem empresas que trabalham com inovação com o cara que funciona praticamente como um hub dentro da empresa. É um monte de pessoal que tem a função de conectar a startup com a área matriz, com a área que se sente a dor. Esse cara dessa inovação, ele pode não conhecer profundamente o negócio ou a dor, ele não sabe o que está acontecendo, mas o papel dele é identificar uma startup que vai conversar com aquele cara e ser o tradutor, tá? Esse cara, ele é o seu sponsor, ele é o seu apoiador dentro da negociação. Então conte com ele, use ele para traduzir a sua conversa com o cara da ponta, tá? Você tem que se apoiar nele, mas você tem que entender que quem toma a decisão é o cara da ponta. Então como é que você agrada ele? Tá? O que eu estou querendo dizer nisso? No processo de vendas, você tem pessoas e tem os papéis de cada uma das pessoas. E você tem que identificar quem que é seu apoiador, quem que é o seu sabotador. Provavelmente não, mas 99,9% das vendas tem um sabotador. Não que o cara esteja agindo de má fé, pode ser porque ele não acredita naquele produto, ou porque ele tem uma outra solução que ele está trazendo, aí uma demanda pessoal. Então você tem que identificar esses papéis, tá? Quem são as pessoas que são os agentes nessa negociação. E é muito importante você pedir para conversar com as pessoas na hora certa. É comum nas minhas negociações, eu converso muito com um cara da área técnica, que vai ser o cara que vai ser o usuário ali da minha solução, eu chego para ele, cara, tá na hora de a gente colocar alguém de suprimentos na mesa? Nós estamos negociando aqui, já estamos começando a falar de preço, alguma coisa. Você não acha que está na hora de colocar alguém de suprimentos na mesa? Porque, às vezes, aquele cara da ponta, ele tem toda a intenção do mundo de te contratar de tudo certo, mas ele não tem budget. Ou contratar você diretamente vai contra a política da empresa, aí você está todo animado que vai fazer aquela venda e toma um balde de água fria. Tentando ser um pouco mais conciso, assim, Raíssa, identifique os papéis das pessoas, quem que estão fazendo, identifique o processo dentro de cada uma das empresas e entenda que isso demora, tá? E uma dica fundamental, grandes empresas têm várias portas. Não é só por causa que você conversou com fulano da empresa tal que não vai dar certo, que você conversar com um par dele, com um cara ali que trabalha na mesa do lado, aquele cara do lado pode te abrir as portas. Porque entenda que numa negociação existem as demandas corporativas e as demandas pessoais. Às vezes você é o projeto que o cara tem que entregar no final do ano, você vai salvar ele. Ou então você está conversando com mais uma coisa, mais uma dor de cabeça que eu tenho, dentre tantas que eu tenho. Então, não sei se eu fui muito prolixo na conversa aqui, mas acho que o principal é isso. É identificar os agentes, entender o tempo deles e conseguir mapear. Quando eu digo mapear, é escrever no caderno mesmo, tá? Tipo,
Apoiador, fulano de tal. Sabotador, fulano de tal. Esses pontos são bem importantes. Muito obrigada. E entender também como é que você se diferencia. Será que é preço? Você vai apresentar uma coisa que vai dar retorno imediato ou no longo prazo? Se for no longo prazo, como é que eu mostro que isso vai dar retorno no longo prazo? Então, você conversando com um cara técnico ali, talvez ele vai te dando informação, sei lá, agora desculpe, eu não lembro quem que está fazendo uma pavimentação, não lembro quais de vocês que tem um sistema de pavimentação super moderno lá, que colocou um business case super legal lá, ficou super bacana. Aquilo ali é precioso. Você compara a tecnologia atual, o custo que você tem, a tecnologia nova, o custo que você tem, quando que você vai ver aquele retorno. Então, isso é muito precioso, tá? Mastigar o business case pro cara, tá aqui, você tá ganhando dinheiro, você tá perdendo dinheiro. Isso é bem legal. Espero ter respondido. Sim, muito obrigada. Respondeu, sim. Nada. Bom, gente, só pegando um gancho aí, teve um momento aí que o Heitor, ele falou sobre a parceria, né? Você criar uma terceira empresa, no qual, por exemplo, a empresa que fizer a sua parte de produção entraria com os outros 50%, né? Nada impede, gente, que vocês desenhem uma proposta para oferecer para a própria Samarco também, viu? Aproveitando que vocês já estão dentro do projeto deles, desenhe uma proposta, fala, para construir uma planta, para ficar dentro, sei lá, da sua X lugar, com tais equipamentos, o investimento é de tanto, vocês não gastam tanto com frete, não gastam tanto com aquilo, com logística, e a gente consegue te entregar, né, que o payback, né, digamos assim, vocês mostram para ele o payback, que em 5 anos eles pagam o investimento, talvez vocês consigam enxugar e seja até menos, o que para eles eu acho que é mais interessante, e vocês vão vender para eles, obviamente em parceria, a parceria em cima da startup, que eu acho que para eles é um ganho absurdo no que diz respeito à inovação. Talvez o financeiro para eles não vai fazer tanta diferença. Você entregar 1 milhão para eles, talvez não faça diferença. Mas vocês entregam, como eu posso dizer, diferencial. Marcos, vai entregar, cara, vai entregar para eles uma baita de uma resposta para o problema do resíduo, que é o que causou toda a situação dessa marca nos últimos anos, né? Isso, pensando em marketing. E aí, já soltando uma provocação, por que vocês 4 não conversam para saber quais são os equipamentos em comum e apresentam um projeto em conjunto para a Samarco? Exatamente. Uma planta dividida entre 5 empresas para produzir materiais diferentes. Talvez uma planta piloto em menor escala. Vocês podem usar isso. De novo, entender qual que é a dor. Qual que é a dor principal da Samarco nesse momento? Será que é caixa ou será que é dar uma resposta para aquela tragédia que aconteceu? Então, usem disso. Eu acho que ficou. O Marcos deu um insight aí bem interessante, viu? Eu apostaria nisso. Para dar um exemplo para vocês, um dos nossos projetos de P&D, na verdade não, né? Os 2 projetos nossos de P&D, o acordo que a gente tem, no final vai sair um produto de mercado que a PixForce vai vender e a gente vai pagar uma porcentagem de royalties sobre o faturamento daquela solução. Então, quando eu vender aquele produto que eu desenvolvi com aquele cliente, sei lá, 10%, 15%, 30% do valor da nota fiscal é pago em royalty para o parceiro. Cara, isso para ele não é nada. Uma empresa que fatura bilhões, o que a PixForce vai entregar para ele não é nada. Mas, ele vai levantar e vai mostrar tantos projetos de P&D, de desenvolvimento que a gente está fazendo. Para ele é mais o marketing do que efetivamente o dinheiro, tá? Mas eles têm interesse nisso. Só fazendo uma analogia, gente, eu não sei se vocês sabem por que vocês ganham tanto cupom de iFood, Rappi, Uber Eats. Basicamente, gente, isso que a gente ganha são rodadas de dinheiro que, ao invés de eles pagarem 20 propagandas na Globo de 1 minuto, de 50 segundos, eles dividem, vai 3 propagandas para a Globo, a mesma grana que eles pagariam isso, eles fazem 5 rodadas de tantos mil reais. Se vocês prestarem atenção, à medida que você começa a usar esses cupons, eles vão abaixando o preço até o momento que eles não te mandam mais. Então, assim,
Hoje essa marca está fazendo investimento no programa, ela quer, de qualquer forma, que vocês validem, principalmente com o Scalab aí, né, realizando essa primeira prova de conceito mais bem estruturada, para eles conseguirem identificar qual o valor específico que eles conseguem ter de cada um. Não o valor financeiro. Tem muito mais coisa que a gente tem, várias formas, como o Heitor completou aí. Isso. Assim, você comentou a respeito de um ponto interessante aí, dessa questão de fazer uma planta em conjunto, né? A gente, muito tempo atrás, eu acredito que no início do ano, a gente teve uma ideia em conjunto de fazer algo desse sentido, né? Acabou que a gente viu que os equipamentos, as coisas que a gente utiliza, eles não têm uma sincronia tão grande. Por isso não que tem fit, que pena. Ele ficou um pouco de lado. A gente ainda tem um plano de talvez em algum momento reativar essa proposta, até mesmo pela questão do impacto que isso gera, né? Por todas as empresas elas trabalharem especificamente com o reaproveitamento de resíduo, né? Só que já nesse ponto, né, foi uma proposta que a gente já trouxe para essa marca. Essa marca, inclusive, ela ficou muito animada com essa proposta, mas que a gente acabou vendo que não era possível a gente continuar naquele momento. Uma coisa que é interessante também, que você falou a respeito dos editais, né? Voltando naquela história dos editais, falaram que vocês focavam muito em tecnologia, né, no desenvolvimento. Todos vocês que iniciaram a empresa, todos vocês têm formação na área de computação? Eu vou te falar a formação dos quatro membros do board da Pixforce. Renato é advogado de cabo a rabo, formado inclusive na UFMG, tá? Então, nunca... mentira, ele fez curso técnico em eletrônica. O Daniel, o Vitor e eu formamos na Federal de Viçosa. O Daniel e o Vitor são engenheiros ambientais, o Vitor com mestrado em engenharia ambiental e o Daniel tem um mestrado nos Estados Unidos também em controle de grandes desastres. Inclusive o Daniel trabalhou na infelicidade de Mariana. O Daniel e o Vitor trabalharam na contenção de Mariana. E eu sou engenheiro mecânico, também formado em Viçosa, com pós-graduação em manutenção e em investimentos. Ninguém tem background nenhum em tecnologia. São todos empreendedores. Entendi. Interessante. Isso é super interessante dessa perspectiva, porque a gente, apesar de a gente ter um background muito forte na área de tecnologia, né, da tecnologia que a gente desenvolve, todo mundo da equipe GMTech, né, somos todos da área da química e da área de Minas. Então, assim, a gente tem um doutorando em química, temos um engenheiro químico temos outra engenheira química e temos um engenheiro de Minas com mestrado em tratamento de minérios, metalurgia. Então, assim, a gente tem um aspecto técnico muito forte, mas eu acredito que atualmente a gente tem redefinido uma estrutura, né, para poder buscar o background em outras áreas, né, áreas complementares. São não mais importantes, mas que são complementares ao negócio. Por exemplo, a gente tem uma pessoa que está mais dedicada agora a área jurídica, né? A gente tem uma pessoa que está mais dedicada à área comercial, e é interessante ver esses cases, né, de pessoas que não são daquela área específica, tendo sucesso em empreendimentos que mostra para a gente que é possível a gente conseguir fazer esse tipo de migração. Cara, você tem que identificar o seu time, seus pontos fracos e reforçar eles. Quando a gente começou uma empresa de visão computacional e ninguém sabia nada de visão computacional, a primeira coisa que a gente foi atrás foi de programador. Então, é assim que funcionam as coisas. Então, a gente tem um background... e a gente eu aprendi bastante, tá? Eu não sei programar, mas eu conheço bem a tecnologia, os potenciais, você vai aprendendo isso ao longo do tempo. Mas programar eu não programo. Só que se o cara programar e não tiver quem vende, ele vai programar para quê? Então, assim, não existe... a empresa ela tem que funcionar como uma engrenagem de todas as pontas, tá? Você foi muito bem, é complementar. Uma empresa não existe só de um lado. Então, se vocês já identificaram que tecnicamente vocês estão muito bem respaldados,
Cara, ou você pega alguém que tem interesse, talvez um talento, alguma coisa para ir para comercial e foca nisso, porque vender é difícil demais. Não, comprar era bom demais da conta. Ser comprador é ótimo, de uma grande empresa, então é maravilhoso. Tudo acontece do jeito que você quer. Agora, vender é difícil demais. E não adianta, igual eu falei, vender é técnica, tem que ler muito, tem que estudar muito, tem que participar de muita aceleração. Tem muitas nuances aí, cara, pega um do time e vai, esquece a parte química para os outros e foca nisso aí, cara. Se você identificou que essa como uma fraqueza, corre atrás disso, cara. Então, eu acho que começar por uma base técnica é mais fácil e poder expandir as outras do que como a gente fez, tá? A gente sofreu muito, a gente teve um turnover muito alto assim no começo, principalmente nos 2 primeiros anos ali de equipe, até acertar o time. Aí quando a gente achou a pessoa certa, a gente deu equity da empresa para segurar o cara lá. Ó, esse cara aqui é bom, a gente quer ele até a gente tem um argentino de 65 anos que é programador nosso lá. O Horácio, é fera. Ele tem equity da empresa, ele é tão sócio da empresa quanto eu. Então foi um jeito também de, quando achar a pessoa certa, amarrar esse cara com a gente para não perder ele depois. Entendi. Ah, legal demais. Não fica preocupado, cara, é só agir. Vocês estão com um problema bom na mão. Não, tranquilo. O que me chamou a atenção também é por que existe uma divisão dentro da diretoria, né? Por que existe uma divisão, por exemplo, do presidente fundador e dos outros diretores? Na verdade, assim, os fundadores são o Renato e o Daniel, tá? Deixa eu contar a história detalhada. Os dois começaram juntos, e depois eu e o Vitor entramos depois como sócios. E aí, uma coisa que vocês podem pesquisar, vou ser gente boa aqui, peraí, me dá um minutinho que eu vou passar um link para vocês explicando o que é vesting, tá? Não sei se vocês já ouviram falar nisso aí. Sim, inclusive a mentoria de vesting aqui. Só um minutinho que eu vou mandar para vocês aqui. Tem 2 artigos bons que eu estava passando para um colega meu essa semana, que é como você estrutura o vesting, e aí foi como eu vim para a empresa, como o Horácio também, e o meu irmão, a gente foi para a empresa. Mas a empresa funcionou, começou com os dois, com o Renato e com o Daniel. A PixForce era part-time para os dois, e aí o Vitor entrou para tomar conta da empresa sozinho, lidar com a empresa sozinho, só que a Pix cresceu demais, aí o Renato e o Daniel deixaram de ser part-time também para entrar full-time. Então hoje a Pix não teve essa configuração dos 4 membros do board junto o tempo inteiro, tá? Isso se oficializou mais ou menos no meio do ano passado. Foi quando a coisa começou a crescer e aí a gente não estava dando conta, a gente precisava de reforço. E a empresa também tinha dinheiro para poder bancar todo mundo, né? Também teve uma parte do tempo aí que a gente não conseguia bancar o salário de 4 membros do board. Aí a gente deu essa... Que aparecem. A PixForce, ela já começou cheia da grana? Como é que é? Como foi? Não. Investiram no próprio bolso? Não, no começo... partes? A gente começou, os 2 primeiros anos foram investimentos 100% do Renato e do Daniel. Só que nos 2 primeiros anos a Pix tinha 2 funcionários. Então, a gente conseguiu sustentar a empresa dessa forma. A partir de 2018, quando fechou o contrato com a Fibria, que foi aquele primeiro faturamento de 500 mil no ano, aí a empresa começou a rodar 100% sozinha. A partir desse ponto, então, os sócios não colocaram mais dinheiro. Aí veio de fundo de investimentos, Family and Friends, que foram investidores CPF mesmo, né? Amigo, tal, que a gente foi fazendo os equities para eles, e vendeu e grana de cliente. Então, durante 2 anos ali, que era bem pequenininho, 2 pessoas, dinheiro 100% dos sócios. Depois a empresa andou sozinha. Só que esse andar sozinha, fatalmente, passou por investimentos. E esses investimentos externos do Family and Friends também sustentaram a gente, principalmente ali em 2018 e o comecinho de 2019. Se não fosse esses investidores anjos aí, a gente também não sobrevivia, não. Mas, assim, não sobreviveria porque o foco de vocês foi no desenvolvimento de tecnologia e não de lançar um produto no início. Exato. A nossa venda ela é sempre muito lenta. Nossa venda é muito longa. A gente demora a conseguir fechar um negócio. Então, e quando você vende,
quando você não vende um produto igual vocês estão vendendo, você não consegue descolar seu custo do seu faturamento. É o que a gente chama de, não faz a tal da boca do jacaré, né? Que você desenvolve, gasta um dinheirão para o desenvolvimento e depois você vende e dilui aquele custo. Você acaba desenvolvendo, você vira uma fábrica de software. Isso, igual eu falei, tem seus prós e contras, a gente entende que a gente nunca vai se livrar disso, a gente nem quer se livrar disso totalmente, mas a gente não pode depender financeiramente disso. Esse aqui é o ponto. Então, a gente teve essa dificuldade financeira justamente por isso, porque a gente fazia um projetinho ali, às vezes para aprender, por exemplo, o drone para nós deixou de ser o core business para ser uma baita de uma ferramenta. Então, às vezes eu vendi um projeto com a margem apertada porque eu queria testar aquela tecnologia naquele drone. Hoje a gente faz, por exemplo, inspeção de torre de transmissão com câmera térmica e o drone vai sobrevoa uma torre de transmissão e e identifica todas as falhas térmicas ali, né? Se tem um isolador quebrado, alguma coisa desse tipo, automaticamente. Os 2 primeiros contratos disso a gente praticamente pagou para trabalhar, porque a gente queria desenvolver e aprender a usar o drone com câmera térmica. Então foi um pouco dessas decisões, assim, nem todas foram acertadas, tá? A gente teve um projeto que a gente fez que a gente fechou com algumas dezenas de milhares de reais de prejuízo. A gente apostou errado. Então, acontece também, né? Sorte que a gente conseguiu sobreviver isso, mas foi um pouco nessa linha, assim. Entendi. Legal. Nesse ponto aí que você falou a respeito do desenvolvimento, né, do custo para isso, né? Como vocês falaram muito que vocês faziam o desenvolvimento e testavam a tecnologia dentro daquele projeto que vocês escolhiam ali. Como que vocês fizeram, assim, o processo de descobrir esses produtos, né, que vocês estão lançando agora, quantos projetos, por exemplo, vocês pegaram ao longo da carreira aí para poder chegar nesses 2 produtos? E como que funcionou o processo de escolha desses determinados produtos ali dentro do leque de oportunidades que vocês tinham? Foi porque todos os outros fizeram, porque fizeram mais promissores agora? A gente entregou até hoje 76 projetos. Só 4 não tiveram resultado satisfatório. Essa que é a nossa estatística. A escolha, cara, ela vem de 2 pontos. Primeiro, errando, a principal é errando. Achando que vai dar certo, a gente se frustrou e decepcionou várias vezes, tá? Muito em função de assim, você faz a POC para o cliente, para aquela dor específica que ele tá, o cara tá felizão com aquilo, aí depois passa e aquilo não vira nada, tá? Então a gente se frustrou muitas vezes. Isso gerou aprendizado. E eu posso te dizer acho que desde o meio do ano passado, começo do ano passado, a gente já começou a olhar de uma ótica muito mais escalável e não vou dizer assim, não é deixar de acreditar no cliente, mas entender que existem fatores daquele cliente que dependem mais do que a vontade do seu interlocutor, né? Então, assim, quando eu vou escolher um projeto que a gente vai testar ele ou não, eu tenho 2 caminhos. Ou eu vou pegar aquele projeto e aí eu pesquiso com dores setoriais. Então, se eu vejo se um cliente ali tem esse cara é desse setor. Aí eu vou conversar mesmo, pegar o telefone, como agora a gente tem muito acesso a muitos aceleradores, esse tipo de coisa, passa a mão no telefone e liga pro cara, tô conversando com um fulano de tal sobre isso aí, como é que é para você resolver esse problema? E que eu faça um mapeamento mesmo para saber se mais gente tem dor. Se eu identificar que aquilo é uma dor generalizada, eu aposto naquele projeto, tá? Por um outro lado, se eu vejo que aquela é uma dor específica daquele cliente, que só ele sofre daquilo, eu estou resolvendo uma coisa pontual, que a partir daquilo eu não vou conseguir escalar aquela solução, aí eu faço uma análise mais de caixa interno. Eu estou precisando vender isso agora? Como é que está meu fluxo de caixa para os próximos 2, 3, 6 meses? Ah, não, estamos apertados, estamos com uma folga pequena, ou então estamos devendo, vamos ficar com fluxo negativo. Aí eu entro por uma necessidade de sobrevivência e não como um produto. Mas a principal resposta para isso que eu estou te dizendo é conhecimento de mercado, cara. É usar networking, conversar com muitas pessoas, procurar dentro dos desafios quem mais está com um desafio parecido daquele sistema e trazer evidência, cara. Não vale, eu acho que aquilo, quais dados de mercado que você tem para você apostar naquela solução ou não. Então, tem um pouco desses lados. Eu não vou dizer que 100% das vezes a gente faz isso, porque já não fizemos, por questão de sobrevivência da empresa,
Mas hoje a gente já leva isso em conta. O que realmente a gente vê possibilidade de escalar ou não e o quão comprometido o cliente está naquilo. Então, mesmo que a gente não consiga... Isso é uma estratégia boa para vocês, tá? Tenta tirar do seu interlocutor ou alguém de um cargo mais alto que ele pelo menos um compromisso verbal. Tipo, cara, eu tô aqui, eu vou botar grana, eu vou apostar a sobrevivência da minha empresa nessa solução que a gente está desenvolvendo junto, e aí eu posso contar contigo? O compromisso moral também conta muito, tá? Acho que isso, por mais que a gente tá num mundo aí de tudo tem que estar no papel, não sei o quê, eu acredito muito nesse compromisso moral. Isso ajuda. Entendi. Não sei se respondi bem o que você queria respondeu sim. Eu acho que ficou bem claro. Vocês mudaram um pouco de estratégia, né? Tipo assim, você falou que teve uma mudança de como vocês faziam antes para essa visão macro. Isso se deu muito a questão de que agora vocês já construíram também um network muito grande, né? Isso facilita o mapeamento. Então, essa construção do network ela é super importante. Só para dar compartilhar um pouco com vocês, cara, eu não sei te dizer quantas horas nós 4 já discutimos esse negócio de vamos parar de fazer desafio, não vamos parar, vamos focar num produto, não vamos parar, nos últimos 12 meses. Pelo menos 2 horas por semana, nos últimos 12 meses, a gente discutiu sobre isso. E a coisa vai mudando. Então, assim, de novo, a coisa o bem mais precioso que uma startup tem se chama velocidade, cara. Velocidade de tomar decisão, velocidade de entender o contexto que você está. Então, se você está fazendo de uma forma agora, cara, você não tem que ter... Daqui 3 meses você pode mudar o formato de como você está atuando, e porque novos elementos apareceram. Você agora tem um cliente que você não tinha, você está numa aceleração que você não tinha, apareceu uma linha de financiamento que você não tinha, e você muda e não sofre. Então, essa flexibilidade, adaptabilidade tem que existir. Não se prenda a um modelo de negócio, a um modelo de negociação, cara. Tem que estar aberto a entender, a ver o seu contexto, o seu ambiente, como isso tem mudado, e se adaptar a ele. Isso é fundamental. Isso é o que mata grandes corporações, tá? Um pouco de miopia e lerdeza. Entendi. Legal demais. Eu acho que ficou claríssima a resposta. Ok, que bom. Heitor, é o Carlos da Reuse. Deixa eu perguntar, vocês que são sócio e ainda trabalham na empresa, como é que vocês organizaram essa questão de receber dividendos, de receber salário? Como é que vocês estruturaram isso aí? Carlos, primeiro, dividendos. Se você está com dividendos, você está na empresa errada, cara. Startup não tem dividendo, porque dividendo é o que sobra depois de investimentos. E se você está crescendo fortemente como uma startup deve crescer, você não tem dividendos. Tá? Com relação a salário, cada um recebe. De participação em lucros e perdas, né? Então, a gente não tem participação. Cada um tem lucro fixo, tem salário fixo de acordo com o mercado. Então a gente fez uma pesquisa junto com nossa rede de contatos de quanto que o diretor comercial recebe, quanto que o meu salário basicamente é quase 100% variável, tá? De acordo com as vendas que eu faço. O presidente, o CEO, o COO são de acordo com os salários de mercado. Ninguém tira prolabore, ninguém tira lucro de nada. Assim, isso quando as contas estão fechando, né, Carlos? É o lado... Quando você chega no final do mês e tem dinheiro para pegar o caixa. Agora, quando não tem, cara, aí come o sabão todo mundo junto. É assim que a gente tem funcionado. Mas assim, fechou o semestre com lucro de tantos por cento, vai distribuir tanto para cada um. Não vai. Cada um vai receber o seu fixo e esse tanto que sobrou reinveste na empresa. Não se espera que uma startup tenha distribuição de lucros. Isso pega até mal quando você for fazer um valuation da sua empresa. Mas a referência é mercado. É a capacidade de quanto a empresa pode pagar, primeiramente, obviamente, né? Quanto que você consegue pagar, e depois referência de mercado. Não é só por causa que o cara é CEO, eu sou dono da empresa, e eu vou querer um salário de 35 mil reais, cara. A banda não toca assim. Não, é porque a gente está fazendo o contrato social e a gente está discutindo como que vai ser
essa organização, né, de ser sócio, trabalhar e tudo mais? Separa as coisas, cara. O sócio, ele é mais um empregado, tá? E o salário dele é condizente com a capacidade da empresa e com o mercado. Esse que é o ponto. Uma coisa interessante para vocês baratearem os custos dos funcionários e talvez até... Sócio eu acho que é mais difícil. Mas esses 2 links que eu passei para vocês, do Medium aí da Canary, eles ajudam bastante a calcular quanto que eu pago, quanto que eu troco R$1 hoje no salário por quanto de equity no futuro. E, majoritariamente, vocês têm que ter em volta de vocês pessoas que acreditem no futuro da startup. Se o cara está pensando em quanto ele vai tirar no final do mês, se é o único pensamento dele é o quanto ele vai tirar no final do mês e não quanto que ele vai ganhar daqui 3 anos, não é a pessoa ideal para trabalhar numa startup. Tá? Esse pensamento tem que ter esse viés de empreendedor, de otimismo, de acreditar no trabalho, que no futuro vai dar certo, porque senão esse cara mais cedo ou mais tarde vai espanar e não é a pessoa que você vai querer do seu lado. Pensem bem nisso. Mas assim, de novo, funcionários estratégicos, tá? Não é qualquer um, não. É que a gente tem algumas particularidades também de sócios que influenciam um pouco nisso, né? E aí, Carlos, na época que os nossos 2 fundadores não estavam full-time na empresa, eles não tinham salários não, tá? Não, a nossa previsão é que no início ninguém tem mesmo, não. A previsão de receber é bem mais para frente. Mas a gente tem que estruturar isso no contrato social, né? A gente quer deixar isso já acordado, tanto em contrato social como de acordo entre sócios, para que não tenha problema no futuro, né? A questão é evitar um impedimento de funcionamento por burocracia desse tipo. Essa relação fica um pouco mais complexa quando um sócio entra com dinheiro e o outro sócio entra com trabalho, né? Aí eu acho que o vesting funciona muito bem para essa situação. Não sei se você conhece bem, mas dá uma pesquisada que eu acho que ele encaixa bem para isso aí. Entendi. A gente está olhando o vesting, inclusive, com a possibilidade de capitalização, né? Capitalizar a abertura da empresa através de contrato de vesting. É uma das alternativas que o conselheiro lá passou. É legal. Porque a exigência legal. Você tem que capitalizar a empresa, né? Isso é obrigatório quando você abre. E aí, como ninguém tem dinheiro para fazer um negócio desse, uma das alternativas nossa é capitalizar através do vesting mesmo. E aí tem lá na consultoria, a gente está vendo isso. Mas é mais... Uma outra sugestão, Carlos, para esse estágio que vocês têm, pelo potencial do que vocês estão fazendo, já sob o guarda-chuva da Samarco, é procurar fundo de venture capital de investimento anjo, cara. Não sei quanto vocês já correram atrás disso, mas existem venture capital que são para esse momento que você está. Porque a gente também está definindo esses critérios de parceria com a Samarco agora também. Está fechando todos o que a gente pode ter de parceria externa, como que a gente tem que ter isso, respeitando a nossa particularidade com a Samarco. A gente está definindo isso agora. Então a gente está fazendo um mapeamento de o que a gente pode ter de parceiros futuros, enquanto define com a Samarco qual vai ser a parceria nossa, né? Que é a principal. Entendi. E aí, só provocando, tá? Eu não tô querendo ser chato não, mas assim, voltando a ser, ressaltando isso. Nesse momento, vocês têm que pressionar, tá? A pressa da Samarco com vocês é muito menor do que a pressa de vocês com a Samarco. Então sejam protagonistas, forcem, cadê a reunião, vamos fazer, minha parte tá pronta, cadê a de vocês, com quem que eu tenho que falar, porque... Cara, vocês são uma parte pequena do que é o negócio Samarco. A Samarco é quase 100% do que vocês são. Então, sejam protagonistas nessa hora. Não deixe eles ditarem o ritmo, não. Seja chato, liga, enche o saco, liga pro fulano, manda e-mail pro ciclano. Fica no pé mesmo, que o interesse é todo de vocês. Isso eu já até anotei da primeira fala que você fez. Já tá anotado aqui. Tá bom. Espero que isso ajuda, cara. Ajuda muito, nossa senhora. Tem que ficar no pé, Sim, você falou, você teve toda uma trajetória na área de supply chain, né? E isso te ajudou bastante na parte da parte na área comercial? Sim.
Isso ajudou bastante. Eu imagino que mesmo que isso tenha te ajudado, talvez a visão ela tenha mudado um pouco, porque está numa parte mais talvez do supply chain mesmo, né? E mais na área de diretoria, talvez de planejamento agora. Ou isso não mudou? Assim, antes, o que você faz agora? Cara, o que mudou, na verdade, o que me ajudou muito é conhecer o processo. Vou te falar o que me ajudou e o que eu aprendi. O que eu aprendi não, né? Que eu estou aprendendo ainda. Eu estou longe de ser saber tudo sobre vendas. O que me ajudou do supply chain é saber os tempos e o processo de compra dentro de uma empresa. Então eu sei que com o cara que eu estou falando, eu vou ter que também falar com aquele cara. Inclusive já teve cliente meu que eu liguei e ensinei transação do SAP para ele. Não, entra na transação tal, faz isso aí que vai dar certo. Isso me ajudou muito. Mas eu acho que o que mais ajudou nessa história é que eu lidei com muito vendedor safado. E o principal é como construir um relacionamento com outra parte. E a sinceridade brutal, para mim, foi o melhor aprendizado. Eu não falo para um cliente o que eu não consigo entregar para ele. Se eu tenho dúvida, eu falo o que eu vou entregar para ele. Eu já cheguei para o cliente e falei assim, vamos fazer isso aqui. Que, cara, eu não faço a menor ideia do resultado dessa POC. Não faço, eu não sei. Você quer arriscar? Se arriscar, a gente vai ganhar isso. Se não arriscar, cara, você ganhou o conhecimento de saber que essa tecnologia não funciona para isso. Então, assim, acho que o maior ganho é construir esse relacionamento baseado no longo prazo. Teve cliente nosso que o cara conversou, não fechou uma parceria agora, bateu na porta de novo, uma hora vai fechar, cara, mas isso eu tô falando da minha interpretação, tá? Não tô dizendo que isso é o jeito certo, tô dizendo o jeito que a PixForce, que eu faço as minhas vendas e o jeito que a PixForce leva o relacionamento com os clientes dela. Relacionamento de ser uma referência em solução, uma referência que o cara, se ele prometeu que vai acontecer. Eu ajudo muito os meus clientes a não cair em conversa de outros vendedores, porque visão computacional, cara, você pega um cara bom de Photoshop, edição de vídeo, cara, ele faz cada POC para você que você não acredita. E eu ensino meus clientes a olhar naquele vídeo e saber se aquele negócio realmente funciona ou não. E não ser enganado. Então, assim, esse tipo de discurso, de construir esse elo, é o que eu tinha com meus fornecedores na época de supply chain e é o que eu quero criar com meus clientes. Agora, todo esse que eu falei com vocês no começo sobre técnica, sobre identificar os personagens, sobre seguir um script, e você fazer um funil de vendas, criar uma máquina de venda, cara, isso eu não sabia nada. Então, assim, as acelerações que eu participei, os cursos que eu fiz junto ao longo desse tempo que eu estou na Pix, me ajudaram demais nisso, muito mesmo. E com o Pix Termo, está sendo a primeira vez que a gente está colocando em prática esse conceito aplicado a um produto. A gente fez o nosso primeiro mailing mês passado, 5.000 e-mails. A gente teve uma taxa de clique no e-mail de 80%, cara. E na hora de montar esse mailing, tem a forma como você escreve o discurso, o que você põe, para quem que você manda, você faz uma landing page ou não, se você faz um inbound marketing, qual que é o telefone que você faz, tudo isso é técnica, cara, tudo isso é técnica, tem escrito, tem que estudar e tem que ler. E aí eu tive que correr atrás, porque realmente estava fora do meu universo antes da Pix. Entendi. Legal. E o legal é que tem muita coisa disponível, cara. Você não precisa ficar fazendo um curso para isso, não, sabe? Você gastar boas horas no YouTube e em blogs, aí você aprende muita coisa, muita coisa. Oi, Heitor. Aqui é a Fabiane da Reuse, tudo bem? Fala, Fabiana. Boa tarde. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que foi 2 investimentos anjos que a empresa de vocês teve, né? É isso mesmo, né? Não. Na verdade, nosso investimento... a gente começou com o Renato e com o Daniel, que eram os 2 fundadores, e eles financiaram a empresa durante 2 anos. Porcentagem é uma coisa que você não deve muito ficar travada nisso, porque é melhor você ser dono de 10% de 1 milhão do que 100% de R$10. Então, não sofre muito com porcentagem, porque depois tem eventos de diluição, é uma coisa um pouco mais complexa.
O mais importante é você viabilizar a empresa e ter um valuation decente para aquilo que você está fazendo. Tá? Existe o playbook você pode se procurar sobre founding aí na internet, você vai achar mais ou menos assim, investimento seed, mais ou menos 10% com investimentos até 2 milhões de reais. Série A, mais ou menos 30% com investimentos até 15 milhões de reais. Você vai achar umas tabelinhas assim, que se você seguir ela, você está seguindo o playbook aí, é tranquilo. Tá? Não precisa inventar muita moda, não, porque o mercado está esperando mais ou menos você trazer essa coisa do playbook. Beleza, obrigada. Nada. E só um cuidado, tá? O seed nos Estados Unidos, provavelmente, se você pegar algum material de fora do Brasil, o seed nos Estados Unidos provavelmente é maior que a série A aqui no Brasil, tá? Então, não faz referência com os Estados Unidos, não. Procura empresas brasileiras. Tá? De preferência de um segmento parecido com os seus. Vocês não estão trabalhando com produto. Então, procura saber quem investiu em produto, quanto foi investido. Isso acha, tá, na internet. É só você debulhar aí nos blogs da vida aí que você acha quanto que algum fundo colocou de dinheiro em alguma outra empresa. Isso não é informação tão sigilosa, não. Beleza. Aí, gente. Mais material para vocês terem, para vocês pensarem aí para perguntar para o Fábio. O Fábio é o nosso parceiro aí que está dando a mentoria na área jurídica para eles aí, está ajudando eles a dar esse kick-off aí na estruturação jurídica da empresa e talvez você esteja levantando essas boas questões para eles já levarem para lá. O que a gente fez foi praticamente um crowdfunding, só que a gente fez direto com a Pix, então é um mútuo conversível em ações. Vocês podem anotar esse nome aí e perguntar para o Fábio depois, porque nem eu sou a pessoa melhor para falar isso. O Renato, nosso presidente, que é o cara mais responsável por essa área, mas basicamente você está fazendo um empréstimo para a PixForce hoje que ela vai te pagar em ações. Na verdade, em ações não, ela vai te pagar em opções de compra. Então, durante um período, você não pode converter isso em nada, mas depois de um período você pode exercer a sua opção de compra dos seus papéis. Sei lá, vou comprar um papel a $1. E ali, quando eu fizer essa opção, que será, sei lá, em 4 anos, aquele papel, na verdade, vai estar valendo $4. Então, eu vou fazer num evento de liquidez, eu pego $3. Então, você imagina o seguinte, numa série A, que o cara vai colocar uma grana grande na empresa, o fundo de investimento ele não vai querer, ele não quer lidar com 30 investidores, ele quer lidar com os dois fundadores. Então, normalmente na série A é comum o fundo de investimento limpar o cap table. Então ele chega para todos aqueles 30 caras que colocaram dinheiro e fala, eu vou comprar todas as suas opções de compra. E aí o cara executa aquilo. Então, se ele comprou, aí estou dando exemplo, tá? $1 uma ação, né? Uma opção de compra de uma ação a $1. Lá, depois de 4 anos, sei lá, 2 anos, quando for entrar um investidor série A, o cara da série A fala, beleza, sua opção é $1, eu vou comprar ela 3 para comprar ela de você. Aí limpa essa galera toda, põe o dinheiro no bolso, vai embora para casa, e aí você tem um relacionamento só dos fundadores ali, talvez um ou outro acionista majoritário e o venture capital. Mas é mais ou menos a lógica, mais ou menos essa. Só uma pergunta particular. Vocês estão ganhando mais dinheiro agora com o coronavírus ou sem? Então, nós estamos fechando muitos contratos no coronavírus. E a gente desenvolveu o PixTermo para poder tentar rentabilizar nesse meio caminho, tá? Depois, se vocês quiserem ver, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mandar um linkzinho do PixTermo para vocês aqui, depois vocês darem uma olhada. Vou colocar nossa landing page aqui, pra vocês verem o que a gente fez. Mas a maior parte dos relacionamentos, do que a gente fechou durante a pandemia, foi coisas que a gente começou antes da pandemia. Começar novas conversas agora está sendo complicado, tá? Como o nosso ciclo de venda é longo, a gente fez um trabalho forte para não deixar esfriar aquilo que a gente tinha aberto. Então, a gente vai sobreviver bem aí à pandemia. Graças a Deus, a nossa estratégia comercial funcionou bem. E aí, lançando esse produto que vocês estão vendo aí, também para tentar rentabilizar. A gente fez nosso primeiro cliente foi de exportação. A gente mandou 2 máquinas para o Paraguai sexta-feira passada. Então,
de novo, se reinventando, galera. Dando nó em pingo d'água para poder fazer a coisa acontecer. 2 trabalhos também, né, Marcos? Nesse momento também, além de você também ter que criar novas fontes de renda, eu tenho equipe, cara, eu preciso manter esses caras ocupados, senão eu vou ter que dispensar, e talvez recuperar essa mão de obra depois que o mercado voltar, seja muito difícil. A gente trabalha a gente brinca, a gente só contrata mosca branca, porque um cara especialista em visão computacional é muito difícil no mercado, então não podia me dar o luxo de ter um cara ocioso, obviamente, não posso ficar pagando um salário para alguém ficar dentro de casa, mas eu também não posso correr o risco de perder esse cara, porque essa onda vai passar, a gente vai precisar de profissional e eu não vou achar. Então... Com certeza tem alguém já em cima dele esperando essa oportunidade. E aí mais uma dica para vocês, o nosso escritório é em Porto Alegre, não é... Então essa solução do Pixterm, ela veio para esses 2 sentidos, manter a equipe ocupada e tentar trazer mais uma renda, abrir novos... Cara, a gente está conversando com umas pessoas que eu nunca imaginava, tipo assim, CEO de mega corporações estão conversando com a gente por causa do Pixterm, porque as aceleradoras estão querendo mostrar o Pixterm. Olha, nós estamos aqui dentro do nosso hub de startup, nós temos a Pixforce, que está com uma solução, é uma empresa consolidada, tal, vem cá ver. Aí os caras estão querendo conversar. Então, se a gente já vendeu algumas máquinas, está longe de chegar no objetivo que a gente quer ainda, mas se no final das contas não vender mais nada, cara, o marketing que a gente fez, o nome que a gente fez, já ajuda muito. Então, de novo, nesse momento, graças ao que a gente construiu para trás, dos contratos de P&D que a gente conseguiu, que estão dando a segurança financeira para a gente consegue pensar de forma estratégica, consegue trabalhar de uma forma mais estratégica e menos operacional. Não foi fácil conquistar isso, mas a gente sabe que isso vai dando frutos ao longo do tempo. Não dá para viver tampando, apagando incêndio todo mês, cara. Não dá. É isso aí. Bom, pelo menos agora eu vou fazer minha última pergunta, assim, mas é mais para levantar a bola para a galera, porque sempre tem aquele receio, né? Quem está começando a empreender, digamos assim, apesar que eu acho que a cabeça empreendedora ela vai surgindo, é a gente que não consegue perceber quando ela vira essa chave. Para os meninos, para o pessoal que está começando aí, e a pergunta obviamente é para você, você sabia tudo que você sabe hoje há 4 anos atrás? Não, acho que isso não vale nem para 2 meses atrás, gente. É impressionante, assim. Cara, é aceitar que você não sabe nada nunca e que você tem que aprender o tempo inteiro. E tudo pode ser fonte de conhecimento. É isso que eu acho mais legal, sabe? Aquela palestra que você acha que pode ser chata, aquilo ali pode ter um conhecimento, aquele papo no cafezinho ali, você pode aprender conhecimento. E eu acho que o mais importante disso é aprender a fazer as perguntas certas, sabe? Não ter vergonha de perguntar. Existem perguntas que são operacionais, que você não tira nada, mas você consegue fazer muito boas perguntas e aprender muito com isso. Acho que o principal quesito é esse, é velocidade e aprendizado, cara. Sempre funciona e sempre vai. É o que de novo, é o que te diferencia de uma grande corporação. Tenham isso em mente. E aí, gente? Eu queria fazer uma pergunta, Marcos. Pode fica à vontade. Primeiro, boa tarde, Heitor. Meu nome é Gabriel. Eu sou um dos integrantes da Ecomud. E uma coisa que eu estava observando, vocês têm alguns perfis de clientes bem diferentes, né? A gente trabalha com pavimentação de estradas e isso acaba se repetindo, mas numa escala bem mais reduzida, né? A gente tem principalmente 2 grupos. Seriam as mineradoras, que precisam de tratar esse rejeito e também tem problemas com pavimentação interna, e clientes externos, como prefeituras, condomínios, loteamentos e tudo mais. Como que você vê essas 2 opções para fazer, no sentido de fazer um crescimento mesmo da empresa na parte comercial, o contato, você preferiria focar mais em um inicialmente, ou você acha que dá para ir conversando com esses 2 perfis em paralelo? Eu acho que você tem que usar aí, eu dando pitaco na receita dos outros, né? Do pouco que eu conheço. Então, eu acho que eu tenho alguma propriedade para falar, mas nem tanto, tá? Mas o grande cliente, ele é importante porque você é uma startup, você tem dúvidas, tá? As pessoas duvidam de você. Não é, sei lá, a Andrade Gutierrez oferecendo uma nova modelo de pavimentação.
Então as pessoas duvidam de você. O grande cliente, ele é o seu validador. Então você imagina o seguinte, você vai chegar lá no Alphaville, sei lá, na CESUL, ali perto do Alphaville, na saída de BH. Os caras têm um monte de estrada de terra. Você chega para ele e fala assim, ó, tá aqui meu produto, eu estou usando lá na Samarco. E lá funciona. É muito provável que você consiga vender aquilo sem que você tenha que construir um trecho de 800 metros e deixar lá durante 6 meses. Estou divagando aqui, tá? Então, o grande cliente ele é importante para você conseguir fazer vendas. Ele é o seu melhor marketing, porque ele é a sua validação. Mas é o pequeno que te sustenta. Porque o grande, você vai demorar 6 meses para fechar uma venda com ele. Ele vai fazer teste, ele vai demorar, isso vai ser muito complexo. Pelo outro lado, o pequeno, você talvez feche uma venda com ele em 1 mês, e aí você, ao invés de você ter um grandão que vai te pagar muito, você vai ter vários pequenininhos te pagando pouco. Isso te dá um pouco mais de trabalho comercial, mas esse cara que te sustenta e te dá velocidade. Então, eu acho que, num primeiro momento, feche um grande contrato, use o nome, por exemplo, ou até quando você puder, de uma Samarco da vida, para você abordar os pequenos usando essa costa larga. Acho que esse que seria o principal ponto. Muito bom, obrigado. Nada. Isso vale também para investidor, tá? O investidor fica muito feliz quando vê uns nomes de uns clientes tão pesados aí. Heitor, à medida que vai conversando, a gente vai surgindo as dúvidas. Fica à vontade. Você chegou a comentar na sua apresentação, que, se eu não me engano, vocês fazem medição de temperatura nas correias transportadoras. Eu acabei me perdendo. Isso. No rolete. Eu queria saber de vocês se a empresa de vocês trabalha com alguma coisa que mede a umidade de material. Você está falando para minério, né? Para minério de ferro. Isso. Então, na verdade, a gente já foi procurado, inclusive, pela Anglo-América para fazer esse teste, para fazer um teste com relação a isso. Isso aí requer uma tecnologia que chama multiespectral. Só para explicar, a resposta que você fala, não, a gente não faz isso, mas isso é um desafio técnico muito mais complexo do que a gente apresenta quando se trata de imagem, tá? Existem outras técnicas que são feitas hoje, você tira a amostra, tal, não sei o quê, mas é um processo lento. Mas para fazer um processo contínuo, a gente usa um equipamento que chama câmera multiespectral, que é um equipamento extremamente caro, que você consegue ver como é que eu vou simplificar isso? O comprimento de onda da umidade, é uma câmera que consegue ver a umidade, tá? Sendo simples assim, uma câmera consegue ver a umidade. Só que isso ainda está muito em fase de pesquisa. Não existe ainda um produto pronto para isso. E essa câmera, ela é extremamente cara. Então a gente conversou já com algumas mineradoras sobre o assunto, mas na hora de chegar e falar assim, cara, então, a gente vai desenvolver, só que vai custar tantos R$1.000. Você está a fim de pagar? A gente não achou quem está para pagar. E a gente não entendeu pelo perfil do mercado de mineração e pelo perfil da Pix, a gente entendeu que não valeria a pena a gente custear esse desenvolvimento. Essa aqui foi... porque eu perguntei mais questão pessoal nossa mesmo, porque o nosso material ele tem que estar com uma umidade muito bem baixa, praticamente 0%. Então, nossos problemas é que a gente praticamente terá que fazer manual, né? E aí a gente está buscando também uma tecnologia que... Por isso que eu queria saber se já existia no mercado alguma coisa que fizesse esse teste para a gente dessa forma, igual vocês trabalham. Você deve achar alguma coisa, cara, mas você vai achar tipo de monstros de empresas de fabricantes de equipamento, sabe? Nada, vou dizer assim, nada para criança, sabe? Só trem de altíssima escala, não tem uma coisa de baixo custo ainda não. Ótimo, obrigada, Heitor. Que seria a nossa vontade de fazer, tá? Mas, enfim, não está no nosso plano estratégico aí no curto prazo, não. Heitor, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Ana Laura da Element. Vocês têm produtos que têm proteção intelectual, patente? Vocês fizeram esse, passaram por esse processo? Estão participando de um processo assim? A gente estuda muito isso, tá? A gente tem esse questionamento constantemente, mas software, diferente do produto de vocês, é muito complexo você fazer patente dele. Porque o software vou te dar um exemplo assim, só para ser bem didático assim, a gente programa numa linguagem que chama Python,
Não sei se vocês conhecem, mas é um jeito de escrever o código. E ele, vamos supor, eu tenho um código que gera um resultado. Se chega uma pessoa e escreve um código em C++, que gera o mesmo resultado, e é possível ser feito em C++, tem prós e contras cada uma das linguagens, a minha patente não vale para aquele C++. Então, você pode até criar o processo de patente, não é caro, é um pouco demorado, estou falando para software, mas é muito fácil você descaracterizar o seu produto daquilo que está patenteado. Então, no final das contas, isso não gera segurança nenhuma. O melhor jeito de gerar segurança no nosso caso, que eu acho que é diferente do de vocês, é velocidade e implementar no mercado o quanto antes. Então, bem... E tem um outro fator importantíssimo para o nosso caso, que se chama dataset. Eu quero criar, sei lá, um programa que identifica pessoas de olho azul, cabelo vermelho com trança do lado direito do cabelo. Eu preciso, sei lá, de 2.000 fotos para isso. Então esse dataset, essas 2.000 fotos tem muito valor, porque se uma outra pessoa quiser fazer exatamente o mesmo programa que eu, ela vai ter que correr atrás dessas 2.000 fotos. Então, mais do que tratar como propriedade intelectual, a gente trata muito mais com segredo industrial o nosso dataset e a velocidade que a gente imprime isso no mercado do que a proteção via patente. Mas para vocês, eu acho que é fundamental, porque vocês conseguem caracterizar bem o produto de vocês. Acho que é muito mais patenteável do que eu faço. Sim, sim. E não é tão caro, Obrigada. tá, gente? É meio chato, é meio demorado, mas não é tão caro, viu? Acho que um depósito inicial é mais barato, né? Acho que coisa de R$200, não sei. Aí eles aceitam, né? A gente faz o depósito e depois que vai ser aceito a gente poder patentear realmente, né? Então, essa patente que deve ser a parte mais cara, eu imagino. A parte mais cara, aí você pode fazer isso ou contratar alguém para fazer isso, é pesquisar para saber o tão inédito que é a sua solução. Ah, isso que torna mais caro ou não? Porque na verdade é o seguinte, antes de você patentear um negócio, você tem que ter certeza que ninguém patenteou aquilo antes de você, né? Sim, faz a pesquisa de anterioridade. Isso, anterioridade. Ou você faz isso e você chega pro escritório que vai fazer desembolar, ou você pode fazer sozinho, tá? Mas você pode chegar pro escritório que vai desembolar isso para você e falar assim, ó, eu tenho certeza que ninguém fez igual. Aí o cara pega aquilo como premissa e segue o jogo. Ou então você chega assim, não sei, quero que você pesquise. Aí o cara vai te cobrar a hora do consultor dele para fazer essa pesquisa. Isso pode ficar muito caro, principalmente se você fala assim, eu quero patentear Brasil, União Europeia e Estados Unidos, que sei lá, são os 3 mercados que te interessam. Aí o cara vai ter um valor para pesquisar na Europa, vai ter um valor para pesquisar nos Estados Unidos, vai ter um valor para pesquisar no Brasil, isso que pode ficar mais caro. Mas você pode fazer você mesmo essa como é que fala? Essa pesquisa de anterioridade. Isso a gente já fez, tal. Então eu acho que você consegue um processo de patente aí por menos de R$4.000, viu? Ah, eu estava imaginando na casa dos acima de 10 mil, mas... Não. Pelo menos as pesquisas que eu fiz até agora não passaram disso aí, não. Tá, obrigada. Nada. Bom, gente, para encerrar. Bom, Heitor, acho que é isso. Cara, primeiramente, muito obrigado, né, pela participação. Obrigado a vocês, pessoal. Foi legal também, eu gostei de conhecer um pouco mais a Pixforce aí. Uma jornada bem legal, assim, desejo toda a sorte do mundo para vocês. Vejo vocês em vários estudos que eu leio diariamente aqui de vários lugares. E assim, falando agora como Neo, né, a gente gosta de fazer essa conexão entre vocês e as várias oportunidades, né, principalmente para a troca. Essa troca que você teve aqui com a gente foi enriquecedora para todo mundo, para mim também. Vou repassar também para o time da Neo aqui bastante do que eu acompanhei de vocês aí. E é isso. Novamente, brigadaço. Pessoal, muito obrigado, prazer. Eu deixei meus contatos aqui, tá? Fiquem à vontade, mandar WhatsApp, e-mail, qualquer outra coisa, quiser, tiver alguma dúvida pontual, estou à disposição, tá? É um prazer ajudar outros que passaram pela mesma coisa que eu estou passando. Nós que agradecemos. Obrigada, Heitor. Obrigado, pessoal. Obrigada. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Tchau. Valeu, tchau. Ô, Heitor, e depois eu te mando a gravação. Só esperar chegar no meu e-mail aqui.
Tá bom. Manda pra gente também. Beleza. Tanto para todo mundo. Valeu, pessoal. Valeu, tchau. Tchau. Tchau.